Denise, façamos uma ótima tarde em nome de Jesus. Na live de sexta você não participou, não conseguiu, não pôde? Já aperta aí o coraçãozinho, Denise, por gentileza, para a gente julgar o jogo do Instagram, né? Usar o algoritmo em nosso favor. Já manda aí todos os aviãozinhos que você conseguir, Denise, para a gente alcançar mais pessoas. Se eu conseguir alcançar, além de você, mais uma vida nessa tarde, já vai ter valido a pena fazer a live. Vamos começar a nossa segunda-feira com essa chave, que é entender que o perdão não é opcional. O perdão é obrigatório. É pesado falar isso, mas o perdão não é uma opção, é um mandamento. Já já a gente vai falar sobre isso. Já mandou aviãozinhos aí, Denise? Se não, manda aí para o máximo de pessoas que você conseguir, por gentileza. Enquanto isso, eu quero fazer diferente hoje. Quero fazer uma oração em preparação para essa live, porque hoje eu comecei meio que improvisado aqui e confesso que não me preparei como deveria me preparar. Só que se a gente pede a Deus direção, então eu creio que até aquilo que era para dar errado vai dar certo. Pai, no nome de Jesus, eu lhe peço a sua direção, a sua orientação para essa live. A Denise, se eu não me engano, participou no mínimo de 3 dessa série que nós estamos desenvolvendo para curar pessoas emocionalmente, espiritualmente, para desbloquear, destravar a vida de pessoas que estão sofrendo, gemendo, porque essa mágoa, esse ressentimento, essa dificuldade em perdoar tem obstruído o caminho para que o Senhor possa entrar nos corações e nas vidas dessas pessoas. E humildemente, meu Pai, eu lhe peço, me usa como instrumento para ajudar essas pessoas a desobstruir esse caminho, para que o Senhor possa, mesmo sendo soberano sobre tudo e todos, mas limitado pelo livre-arbítrio das pessoas, entrar em cada coração e fazer morada em cada pessoa para transformar suas vidas. Está escrito na tua palavra. Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele. Terei comunhão, relacionamento com ele. E meu Pai, o Senhor sabe que eu me propus a fazer essa série de lives para isso, para estreitar o caminho das pessoas para o Senhor, ou do Senhor para as pessoas, contribuir com o meu melhor. Então, Pai, eu te peço, dirige essa live e todas dessa semana. Que a gente consiga salvar vidas, meu Pai. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Bem,
Sheila, façamos uma extraordinária tarde no nome de Jesus. Viu o título, Sheila, da live? Perdão é um mandamento, não uma opção. Te interessa ficar com a gente até no final da live? É possível? Digita aí, se sim, se não. Está no ambiente de trabalho, de casa, está dentro de um ônibus, de um carro, está com fone aí. É possível ficar com a gente? É do seu interesse ficar nessa live? Perdão é um mandamento, não uma opção. Bem, pessoal, quando uma coisa é opcional, eu posso ou não fazer, é uma coisa. Mas quando uma coisa é um mandamento, então eu preciso fazer. Não há outra opção. Jesus, o caminho, lhe disse que quem não perdoa não é perdoado. É simples assim. Não é fácil, mas é simples. Sheila, as outras lives que eu me apresentei melhor, contei um pouco da minha história, um pouco da minha experiência nessa área. Há mais de 19 anos aí ajudando pessoas a perdoar e superar traumas emocionais. Você pode conferir no meu feed aí, abaixo aí no Instagram, as outras lives, né? Para eu não ficar aqui voltando atrás na minha história. A Denise acompanhou aí, se eu não me engano, no mínimo 3 lives. E ouviu melhor sobre a minha história. Mas eu posso te adiantar, Sheila, e quem vê essa live no meu feed depois, ou no meu canal no YouTube, que eu vou disponibilizar lá, que eu sofri abuso na infância, tive meus pais separados, tive depressão, tentativa de suicídio, sofri acidentes automobilísticos ao ponto de quase morrer, fui sequestrado junto à minha esposa, estivemos ali como reféns por mais de 2 horas, com uma arma apontada para a cabeça dela. Então eu tive muitas pessoas que eu tive que perdoar, sequestradores, meu pai, minha mãe, o abusador, pessoas que eu estava ali para ajudar na igreja, mas que muitas vezes me perseguiram, me prejudicaram, cometeram injustiça comigo, minha esposa. Então eu posso falar sobre perdão e superação de traumas. Bem, então o tema de hoje, o perdão é um mandamento, não uma opção. Já falei, vocês já sabem, que Jesus ele disse que quem não perdoa não é perdoado. Bem, eu saber o que eu tenho que fazer é uma coisa, eu fazer é outra. Vamos supor, o colaborador de uma empresa sabe que precisa chegar no horário todo dia. Ele sabe o que tem que fazer. Agora, fazer ele chegar no horário todo dia é outra coisa. Não é verdade? Bem, eu saber que eu tenho que perdoar, eu procuro evitar essa palavra tenho, porque ela traz um peso. Mas vou até usar outra, eu preciso perdoar. Porque, repito, quem falou isso foi Jesus. Foi o caminho. Porque senão a gente não seria perdoado. Sei que não é fácil. Eu soube um pouco aí da história da Denise, mas parece que a Denise até saiu aqui. Tomara que ela volte. Quando eu contei, por exemplo, um pouquinho da história, Sheila, e quem me vê na live, da minha esposa, que na infância o pai dela era alcoólatra e abusava, né, da autoridade de pai e batia nos filhos e agredia a esposa, minha sogra, enfim. Muitos anos atrás, ele está livre do alcoolismo, tem muito tempo, mudou
da água para o vinho tem muito tempo, graças à decisão que ele tomou, né, de mudar, que geralmente a pessoa fala assim, graças a Deus. Não, não é tudo que é graças a Deus. Deus, para poder agir na nossa vida, mesmo sendo soberano, ele respeita um princípio que ele mesmo estabeleceu, que é do livre-arbítrio. Então a oração mais forte que existe é decisão. Meu sogro não precisou de pastor para orar, de padre para rezar, ele decidiu parar de beber e parou. Mas no passado, a minha esposa então ficou com mágoa dele, do próprio pai. E enquanto ela tinha essa mágoa, não parava em trabalho nenhum. Ela era possuída por espíritos malignos, até que quando perdoou o pai, ela ficou livre dos espíritos malignos e passou em concurso, começou a empreender. Hoje é uma empreendedora de sucesso, ao ponto de poder ajudar outras mulheres nessa área. Em breve a gente vai ter um projeto para ela ajudar mulheres a empreender pela internet presencialmente, mas tudo começou, a mudança, a transformação da vida dela, depois da liberação do perdão, depois da obediência a esse mandamento. Não tem como fugir disso. E o problema é que as pessoas não entendem, Sheila, quem estiver com a gente depois aí vendo a live, é que as pessoas não entendem a importância desse princípio. Vamos lá. Eu tenho um livro, né, que são os 10 mandamentos do perdão e da superação de traumas. O link dele, inclusive, está na bio, aqui embaixo, aqui no meu Insta. As pessoas não entendem que, por exemplo, quando ela não libera perdão, ela não obedece esse mandamento, esse princípio espiritual, outras áreas da vida dela que podem influenciar diretamente na sua felicidade ou na sua infelicidade ficam bloqueadas e travadas. Exemplo, vamos supor que uma mulher foi abusada na infância. Caso, infelizmente, que se repete muito, né? Infelizmente não deveria ser, mas é comum. Desgraçadamente. Essa mulher, mesmo que ela tenha relacionamento com alguém, um homem, passe a amar aquele homem, ela pode, quando vier a ter intimidade com aquele homem, seja o marido, lembrar da figura do abusador e não conseguir ter prazer com o marido e não ter uma vida sexual satisfatória, consequentemente não ter um casamento satisfatório. Que grande parte da felicidade no casamento, além, claro, de muitas outras coisas, propósitos em comum, terem os mesmos objetivos em comum, mas grande parte do casamento, o sucesso dele depende também da intimidade do marido e mulher. Então, quando uma mulher ela foi abusada na infância, já tem a vida sexual, emocional, no caso ali afetiva, comprometida se ela não tratar dessa ferida e fechar essa ferida, que muitas vezes fica aberta durante anos. Eu nunca me esqueço, minha esposa também, ela, se eu não me engano, ela sofreu uma tentativa, né, de um abuso, porque a pessoa tentou forçar um ato sexual com ela na infância. E eu me lembro que das primeiras vezes que eu e minha esposa tivemos intimidade, eu nunca me esqueço, me veio aqui a cabeça agora, eu orei aqui antes de conduzir a live, e eu creio que o que vier à mente aqui para falar que for coerente, que tiver relevância, que tiver a ver com o tema aqui, eu vou trazer. E a gente não tem problema de expor nossa vida aqui, porque vocês vão ver aqui que é uma pessoa que passou por muita coisa, que quem sabe você está passando, ou alguém que você ama. Então a gente pode ajudar, porque a gente passou por aquilo e venceu. Não é só uma experiência de cuidar de pessoas há mais de 19 anos, mas é uma experiência própria. Eu me lembro que, porque a minha esposa sofreu essa tentativa de abuso na infância, que a pessoa tentou forçar o ato sexual, eu me lembro que das primeiras vezes que a gente foi ter intimidade, ela ficava numa posição fetal, ela ficava encolhida, sabe qual a posição que eu estou falando? Do feto na barriga da mamãe? Ela se encolhia, ia para um canto assim, da cama, até que ela falou comigo e desabafou do que tinha acontecido na infância, na juventude dela, né? Não na infância. Era uma paquera, um namorado que tentou forçar.
o ato sexual. Até que a gente tem que trabalhar isso para poder mudar essa situação. Ou seja, a intimidade dela comigo no início ficou comprometida por causa desse fato que ocorreu com ela na juventude. A tentativa de uma paquera, de um namorado, de tentar forçar o ato sexual. Quando uma mulher, então, sofre um abuso, geralmente de cara há um bloqueio na intimidade dela com o marido, na vida sexual, no fato dela precisar confiar naquele homem. Quando, por exemplo, a mulher sofreu violência do pai, como a minha esposa também sofreu, muitas vezes quando ela tem algum problema, algum atrito, alguma discussão com o marido, porque não adianta a gente querer pintar casamentos perfeitos, pessoal, preste atenção, poucos pastores falam o que eu falo. Eu me lasco, desculpa a linguagem chula, de falar coisas concernentes à minha intimidade com minha esposa, mas é para passar para vocês uma sinceridade. Esses casais de pastores, esposas de pastores que pintam uma perfeição, deixa eu falar uma coisa para vocês. A maioria que eu conheci assim, pastoreando mais de 16 anos, a maioria era mentira, era de fachada. Eu fiz 21 anos de casado. 21 anos, não são 21 dias. E o nosso casamento, longe de ser perfeito, longe. Porque não existe casamento perfeito. Não existe. Então é normal que num casamento tenha discussão, tenha atrito. Quando eu digo normal, não estou normalizando o que é mal, entendam. Normal no quesito que são dois seres humanos, vieram de educações diferentes. Às vezes tem um gênio diferente. É normal. E quando uma mulher, por exemplo, tinha mágoa do pai, que era agressivo com ela na infância, é natural que quando ela vier ter um problema ali no relacionamento com o marido, por exemplo, ela veja no marido a figura do pai e tenha dificuldade de lidar com aquilo. Ela lembre do abuso ali verbal, de falar mais alto, até mesmo de agredir fisicamente os irmãos, a mãe, e ela confronte o marido ali. E aquela discussão que poderia ser produtiva, porque tem discussão que é produtiva, se torna uma discussão extremamente agressiva e destrutiva para o casal. Compreende o que eu estou falando? Então, o mandamento do perdão, vou repetir, o mandamento do perdão, ele precisa ser obedecido. É uma questão de sobrevivência. Entendam. É uma questão de sobrevivência e de vida. Jesus veio trazer vida e vida com abundância. É muito bonito ouvir isso. Quem que não quer ouvir isso? Os pastores, na sua maioria, trabalham muito motivando pessoas com palavras maravilhosas. Só que Deus não me chamou para trabalhar assim. Cada homem de Deus é chamado para trabalhar de uma maneira, com determinado tipo de pessoa. E o meu chamado é um pouco diferente. Eu preciso falar com vocês uma verdade que muitos não falam. A maioria mesmo sabendo que o perdão é um mandamento, porque Jesus falou. Quem não perdoa não é perdoado. Tem como entender isso de outra maneira? Que não é opcional, que é um mandamento? As pessoas não entendem a importância disso, pessoal. Nesse tempo pastoreando, eu sempre tive muito contato com senhores e senhoras da terceira idade e da melhor idade. Paz e graça, Cássia. Seja bem-vinda, espero que o tema tenha a ver com o que você precisa ou alguém que você ama. Se não acompanhou desde o início, vai ficar salvo aqui no meu feed, a live, e depois vai para o meu canal no YouTube. É importante, pessoal, lutar para poder ficar do início ao final da live para acompanhar o raciocínio e o mover aqui do Espírito Santo. Eu orei aqui antes de começar a live, porque eu comecei um pouco atrasado hoje, está sendo 12h59, todo dia, segunda a sexta, falando de perdão e superação de trauma. Então a pessoa precisa pegar o contexto todo. Se tiver que fazer algum comentário, faz aí alguma pergunta para dar uma dinâmica para a live aqui para a gente ajudar. Só para vocês terem uma noção,
Na semana passada, no primeiro ou segundo dia de live, uma moça, se eu não me engano, chamada Cristiane, participou da live e falou que uma amiga dela tinha mágoa da própria mãe, porque a mãe a prostituía. A mãe fazia a filha vender o seu próprio corpo. Tem noção de um problema desse? E essa moça não conseguia perdoar a mãe, claro. Imagina o que essa mãe fazia com ela. Só que ela precisa perdoar para a vida dela andar. Não é por causa da mãe, não. Não é porque a mãe merece, não. Todos merecem uma chance, todos merecem um perdão de Deus, biblicamente falando. Humanamente falando, olha o que essa mãe fez, prostituindo a própria filha. Não é porque a mãe merece que a filha deve perdoar essa mãe, que foi um monstro com ela. Mas é uma questão dela, a filha, a vida andar, perdoar uma mãe que foi capaz de colocar a própria filha para prostituir. Vocês entendem que o perdão não é para abençoar quem eu estou perdoando, é para me abençoar. Querem comentar alguma coisa aí? Querem fazer uma pergunta? Perdão é um mandamento, não é uma opção. É uma questão de sobrevivência para eu seguir adiante. Falei aí, quando a minha esposa perdoou o pai dela, que na infância era alcoólatra, batia muito nos filhos e na mãe delas, das irmãs, né, do irmão também, aí a vida dela andou. Passou em concurso, empreendeu, as coisas deslancharam. Sheila tem uma pergunta, e olha, Sheila, talvez você pense assim que alguma pergunta pode ser boba, não existe pergunta boba. Uma pergunta que você fizer que eu responder pode salvar uma vida. Então não seja egoísta de guardar essa pergunta. Desculpa falar assim. Quando eu guardo uma pergunta que eu estou querendo fazer, eu sou egoísta, porque aquela pergunta pode ajudar outra pessoa, além de me ajudar. Pode ajudar alguém que eu amo. Você pode fazer uma pergunta em nome de outra pessoa, sem expor a pessoa, sem dar nome à pessoa. Ah, pastor, uma amiga está passando por isso. Perceba, amado, que seu ministério não foi fácil. Justamente por você esclarecer quem precisa ouvir. Deus te usa vaso. Isso. Mas Sheila, vamos lá. Faz uma pergunta que possa ajudar você ou alguém que você ama. No caso, não precisa dar nome para ninguém, para não expor ninguém, né? Pode fazer uma pergunta aí sem expor a pessoa, sobre o que a gente está falando aqui há quase 25 minutos já. No final, eu vou dar um e-mail para quem está com a gente aqui, para ter um contato mais próximo de mim, para eu poder ajudar melhor e a minha esposa também, até através de videoconferência, sem exposição. Eu sei que às vezes numa live assim a pessoa não se expõe, o assunto é muito delicado, às vezes um familiar, uma pessoa que está no seu Instagram também vai ver a live, ou pode ter acesso a ela. Então, para a gente poder ajudar melhor, muitas vezes é necessário um meio para você entrar em contato com a gente por videoconferência de uma forma mais privada, né? Com a minha esposa, no caso. Pergunta, gente. Quase 25 minutos de live. Pergunta sobre o perdão ser um mandamento, não uma opção. No meu trabalho existem pessoas com esse problema. Tá bom, Sheila. Com problema de quê? Deixa mais claro para mim, para eu compreender melhor, para eu poder ajudar aqui. A intenção da live não é promover o Cleiton, é promover os fundamentos para a pessoa conseguir perdoar e a vida dela andar. No meu trabalho existem pessoas com esse problema, isso é muito bom. Não compreendi, Sheila, deixa mais claro para mim. Qual o problema? No seu trabalho tem pessoas com qual problema? Não precisa citar nome de ninguém, né? No seu trabalho tem pessoas com qual problema? O que é muito bom? Não entendi. Estou guardando aqui. Digita de forma bem específica para eu entender. Sim, é um mandamento, perdão. Mas você diz que no seu trabalho tem pessoas com esse problema. Qual o problema? De não conseguir perdoar? É isso? Agressão, mas verbal, desrespeito,
no ambiente de trabalho, pessoas são grosseiras umas com as outras, é isso? Você já sofreu com isso também? Eu não sei o quanto você pode se expor aqui. Por isso que eu vou deixar um e-mail no final da live aqui para te ajudar melhor, tá? E a minha esposa também. Você fala de que cidade e de que estado, Sheila? Cidade e estado. Digitei, por gentileza. Eu vou finalizar a live, aí eu vou te dar um e-mail. Se você quiser humildemente ajuda minha, da minha esposa, a gente vai te dar um e-mail para a gente ajudar melhor. Você conhecer um pouco mais o meu trabalho. Qual cidade você fala e qual estado, Sheila? Fortaleza? Eu tenho tido uma cliente de coaching de Aracaju, Sergipe. Devo falar com ela amanhã. A Laide, uma cabeleireira muito querida. Mulher forte, guerreira, cabeleireira. Sheila, antes de terminar aqui embaixo na bio, você quer ter um contato melhor com a minha esposa, comigo, para a gente poder ajudar você e sua família a servir melhor? Aqui embaixo no link na bio, você digita aí nesse link, não te custa nada. Se você quiser naturalmente, quem quiser depois ver essa live pelo Insta aqui, você entrando nesse link, lá tem vários. Do livro 10 Mandamentos por Perdão e Superação de Traumas que eu escrevi, também tem um link do meu canal no YouTube, Pastor Clayton Soares. Tem um link aí embaixo na bio. Entra no link, vá lá para o YouTube, só se inscrever lá, ativar o sininho, o primeiro de cima, né, dos 3, para ser avisado de todos os vídeos. Essas lives que eu estou fazendo também sobre perdão e traumas, superação de traumas, eu vou postar todas no YouTube também. E tem outro link também aí, quando você entra nesse link na bio, que é do SOS Espiritual da Igreja Cristã Caminho, né, que é o movimento que eu estou à frente, a instituição que eu estou à frente. Tem o link também do SOS Espiritual ICC. ICC. Aí você entra nesse link lá, é um grupo de WhatsApp, interdenominacional, não importa a denominação. Tem as regrinhas, somente eu posto. Quando eu peço alguém para fazer perguntas, para ajudar no grupo, aí as pessoas fazem, mas a regra básica é essa, somente eu posto. Às vezes eu libero lá para alguém colocar alguma pergunta, e através desse grupo de mentoria espiritual, acompanhamento espiritual, você tem acesso ao meu WhatsApp pessoal. Eu atendo muita gente de outras cidades, de Minas, onde eu estou aqui atualmente, de outros estados, por videoconferência, a minha esposa também. Então, se você quiser, entre também lá, façamos uma extraordinária tarde, Rivaldo, em nome de Jesus. Depois vê a live toda, tá? Vai ficar aqui no feed, vai ficar no meu canal no YouTube também. Já se inscreveu lá no YouTube? O link está na bio, estou falando com a Sheila aqui agora. Então, Sheila, é isso. Entra no link aí, no grupo de acompanhamento espiritual da gente, tá? Que lá você vai ter acesso ao meu WhatsApp pessoal da minha esposa. E se inscreve no canal no YouTube, tudo aqui no link na bio. Terminando aqui, eu vou dar uma conferida lá no YouTube para ver se vocês se inscreveram. O conteúdo, dá uma vasculhada nos vídeos, vê os títulos. Alguns títulos são polêmicos e eu faço isso de propósito para trazer as pessoas para dentro do vídeo. Aí lá dentro do vídeo você vai ver a minha visão daquele assunto. E a visão à luz da palavra de Deus. Eu sempre falo com base na palavra de Deus, não em pensamentos meus. Opinião minha, tá? Então é isso. Rivaldo, você é o jovem recém-convertido, né, que eu estou acompanhando. Então tá bom, gente. Sheila, se inscreve, entra no grupo lá de oração. A live vai ficar salva aqui no feed e eu vou colocar todas também, creio que a partir de hoje, no canal no YouTube.
tá certo? Amanhã, 12h59. Hoje, por descuido meu, não tenho vergonha aqui de falar a verdade, eu me atrasei aqui e peço até perdão, que a gente tem que ter um compromisso de horário. 12h59, 1 minuto para as 1 da tarde, de segunda a sexta, sempre estamos aqui falando de perdão. Convidem alguém para amanhã, terça-feira, que está com problema nessa área. Convidem para participar com a gente aqui, fazer perguntas. Se a pessoa não quiser, não tiver problema em se expor, divida a tela com ela aqui para a gente conversar, para ajudar outras pessoas aqui que estiverem com a gente ao vivo amanhã. Tá bom? Abraço. Sejam todos abençoados em nome de Jesus. Seja uma bênção, tá? Os links estão aqui abaixo.